comigo Salmo 63. Salmo de número 63, nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Todos encontraram, irmãos? Amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida, assim será farta a minha alma, e com júbilo nos meus lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito, durante as vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, e a Tua mão direita me ampara. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, como eu disse, eu não precisaria nem pregar nessa noite. Deus tem falado conosco de uma maneira especial, tem falado conosco do cuidado, tem falado conosco que Ele é o nosso Deus, tem falado conosco sobre suas providências e provisões, tem nos dito em todo momento que podemos confiar e contar nele, com Ele, porque Ele não nos desamparou, Ele não nos abandonou. E eu, quando estava meditando nesse texto, eu estava pensando que o avivamento, ele é individual, e que muitas vezes nós buscamos um avivamento coletivo, mas nos esquecemos do avivamento individual. O texto que eu li é um texto onde o salmista Davi, o rei, ele professa mais uma vez o quanto Deus é merecedor de toda honra, toda glória e toda adoração. Ele professa o quanto Deus é digno de que nós o adoremos, de que nós o louvemos. Mas o que me chama a atenção é que todo salmo, ele tem um contexto, e a peculiaridade desse salmo me moveu a entender a nossa responsabilidade nesse processo chamado avivamento, porque quando nós olhamos o contexto desse salmo, quando a gente lê o salmo somente, vocês que leram comigo, entendem Davi gratos a Deus, é um salmo de gratidão a Deus. Mas qual era o momento que Davi estava enfrentando para estar grato a Deus? Qual era o momento que Davi estava vivendo para estar tão grato a Deus assim? Davi, irmãos, estava fugindo de Absalão, seu filho. Ele tinha abandonado a cidade de Judá, estava escondido no deserto, porque ele teria que matar o filho diante do levante que Absalão tinha feito contra ele. Então o contexto não é o que o texto diz. Por quê, irmãos? Por que eu disse que o avivamento é pessoal? Porque muitas vezes nós achamos que o momento de adorar é quando as coisas estão boas. Mas Davi está nos dizendo aqui que o momento de adorar é quando você entende que o Deus de providência, que o Deus que tudo pode, está a seu favor ainda quando as coisas não parecem boas. O salmista aqui, irmãos, ele faz uma afirmação no primeiro versículo. Ele diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente,
a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como as terras áridas, exaustas, sem água. Irmãos, Davi enfrentava problemas. Se você olhar, a vida do rei não foi uma vida tranquila. O rei Davi não teve uma vida boa, não teve uma vida de paz, ele não teve uma vida que a gente pode dizer, ele foi tranquilo, seu reinado foi tranquilo. Escolhas erradas dele, perseguições de adversários, em todo momento, irmãos, o salmista, ele descreve uma vida de lutas e perseguições. E aí a gente pode olhar para a vida de Davi e enxergar a nossa, por que não? Porque a nossa vida, irmãos, ela não é tranquila e fácil. Na verdade, a vida não é justa. Eu sempre falo isso aqui. A vida não é justa. Se ela fosse justa, um pai jamais enterraria um filho. Começa a injustiça da vida nesse quesito. Nem sempre nós temos tudo aquilo que nós queremos ter. Mas a questão é, a justiça da vida não tem nada a ver com a justiça de Deus. A vida, irmãos, é um momento em que nós estamos passando na terra, para que nós tenhamos um encontro com o Senhor nos ares. Se a nossa vida aqui for tranquila demais, talvez nós nem nos lembremos que existe um Deus que cuida de nossas vidas. O salmista, ele afirma assim: tu és o meu Deus. Ele tinha uma convicção muito grande de que o Senhor era o seu Deus. Essa convicção, irmãos, ela tem que estar na vida de todo aquele que serve a Deus. Você tem que ter convicção de que o Senhor é o seu Deus. Ah, pastor, mas eu tenho. Então vamos lá. A convicção que Davi tem aqui, ele está dizendo assim: diante de tudo que eu estou passando, diante de todas as dificuldades que eu enfrento, diante de todas as provações que eu passo, o Senhor é o meu Deus. E aí, vamos refrescar um pouquinho mais, ou exemplificar um pouquinho mais. O contexto de que Davi assume, ou reconhece, que o Senhor é o seu Deus, é o mesmo contexto que Jó fala com a esposa. Você fala como uma louca, porque o bem de Deus você recebe com prazer, mas o mal você não quer aceitar. Ou quando Abacuque diz que ainda que as coisas não estejam como nós esperamos, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que Davi está dizendo aqui, em outras palavras, é que o Senhor é o meu Deus, e tudo que o Senhor faz é bom. E eu confio que o Senhor está na direção da minha vida, quando as coisas estão boas, mas quando elas não estão também. O Senhor está na minha vida, e Ele é o meu Deus, quando Ele cuida da minha vida e entrega tudo o que eu preciso. Mas Ele é o Senhor da minha vida, e Ele é o meu Deus, quando as coisas não saem como eu quero, ou quando eu peço e demoram a receber a resposta, ou quando eu clamo e as coisas parecem ficar mais difíceis à medida que eu clamo. O Senhor, Ele é o seu Deus quando as coisas estão boas apenas, ou Ele é o seu Deus quando as coisas também não estão. Porque, irmãos, isso é uma perspectiva de vida importante. E por que é que Davi escreve tantos salmos lindos? Porque ele entendia que ainda que as coisas não estivessem boas, estavam no centro da direção de Deus. Ainda que as coisas não sejam como nós queremos, elas continuam sob o cuidado de Deus. Deus tem cuidado da sua vida, mesmo quando você passa pelo vale. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos ensinados que Deus está conosco quando as coisas estão boas. Ah, mas Deus é na vida dele, olha como ele é próspero. Deus é na vida dela, olha como ela é próspera. Deus é na vida dele, olha que bênção que ele vive. Irmãos, o salmista não tinha uma vida tranquila, e Deus era na vida dele. Deus é na sua vida quando Ele te diz não. Sabe por quê? Porque o processo de Deus é para que a gente se aproxime dEle e entenda que Ele é um Deus amoroso, que cuida das nossas vidas, que supre as nossas necessidades e está conosco em todo momento, em todo tempo. Irmão, se Deus entregasse para mim e para você tudo aquilo que nós queremos em todo momento,
nós não conheceríamos como Ele é. O povo saiu do Egito, eu falei isso na escola dominical hoje. O povo saía do Egito, saiu do Egito. E por que não foi direto para Canaã? Irmãos, tem momentos que nós oramos e clamamos a Deus, e o que a gente quer está ao alcance do braço. Aí Deus faz a gente andar o quarteirão inteiro para chegar a uma coisa que está tão pertinho da gente alcançar. Por que será, irmãos, que Deus trabalha sempre da maneira mais difícil para que a gente receba aquilo que Ele tem para nos entregar? Aos nossos olhos, irmãos, é da maneira mais difícil, mas Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Se Ele é o meu Deus, Ele sabe o que é melhor. Se Deus tirasse o povo do Egito e levasse eles direto para Canaã, eles iam conhecer o Deus dos egípcios, o Deus de Moisés, mas não conheceriam o Deus deles. Entenda nessa noite que o processo que você está passando, que as dificuldades que você tem enfrentado, é para que você levante a sua voz e reconheça que Ele é o seu Deus. Muitas vezes, irmãos, a única maneira de Deus aproximar a gente dele é por intermédio da escassez, é por intermédio das dificuldades. Mas quando nós entendemos que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas e das nossas necessidades, nós passamos pelas dificuldades tranquilos, porque sabemos que o Deus que nos chamou é o Deus que vai cuidar das nossas vidas e vai cuidar das nossas necessidades, assim como Ele tem cuidado até aqui. Eu amo o Salmo 116, verso 12. Por quê, irmãos? Porque nós andamos ansiosos com o dia de amanhã e nos esquecemos de agradecer pelo dia de ontem. Se nós chegamos até aqui, é porque o nosso Deus nos trouxe e nos sustentou. Se Ele nos sustentou até aqui, aleluia, Ele vai nos levar até onde Ele quer que nós cheguemos, para a honra e para a glória do nome dEle. Ele é perfeito, Ele sabe, Ele conhece, e a nossa alma tem que tranquilizar-se nele, sabendo que Ele é Deus, que Ele não perde, que Ele é soberano e que Ele cuida das nossas vidas. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Deus. Ele não é o Deus do outro, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus. E nós, irmãos, à medida que o conhecemos, vamos passando pelas dificuldades da vida, porque as dificuldades da vida, irmãos, são inerentes. Nós não vamos conseguir enfrentar a vida sem as dificuldades. O deserto, eu já disse aqui 1 milhão de vezes, ele não é para matar crente, ele é didático. O deserto que você está passando é para que você reconheça ou conheça o tamanho do Deus que você serve. Se você não tiver necessidade, logo você não vai viver o milagre de Deus na sua vida. Davi, irmãos, ele tinha uma busca sincera diante de Deus. Ele buscava a Deus de uma maneira sincera. Ele reconhecia que Deus era o seu Deus. Salmo 42, 1 e 2, ele diz assim, assim como a corça anseia por águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, que irei e me apresentarei diante da face de Deus. Irmãos, o que Deus quer de mim e de você é exatamente isso. É um relacionamento íntimo, é um relacionamento aprofundado. A Ana Cléia citou aqui Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, esse versículo é chave para que a gente entenda o nível de relacionamento que Deus quer ter com o seu povo. Um relacionamento íntimo, que independe do momento que você está vivendo. Um relacionamento íntimo
que independente da circunstância que você está passando, se a despensa está cheia, ou se a figueira não está florescendo, você continua se alegrando nele, porque ele tem cuidado, ele tem revelado, ele tem te mostrado, ele tem te conduzido. Quando as suas forças acabam, ele te toma pelas tuas mãos e te coloca de pé. É ele quem tem feito isso na sua e na minha vida, é ele quem tem conduzido a nossa história, é ele quem tem direcionado os nossos passos. Esse é o meu Deus. Este é o nosso Deus. Deus não perde batalha. Se a vitória não chegou ainda, é porque não é o tempo de Deus, né, Caio? Eclesiastes 3, irmãos, ele fala que há tempo determinado para todas as coisas, mas nós temos feito parte do tempo. Como é que nós temos vivido o tempo? Como é que nós temos vivido o processo? Como é que você tem passado pelo processo? Irmãos, existem processos que são meus, existem processos que são seus, que eu não vou poder te ajudar no seu processo, e você não vai poder me ajudar no meu processo. É Deus querendo mostrar para mim e para você que Ele é o nosso Deus, e que nós podemos contar com Ele, confiar nele, depositar nele as nossas necessidades, porque Ele cuida de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Aleluia! Deus é fiel, irmãos, permanece fiel, mas além de tudo, o que Deus quer de mim e de você é um relacionamento íntimo com Ele. O que Deus quer comigo e com você é o mesmo sentimento que Davi teve. Irmãos, estava fácil para Davi? Pensa na situação que Davi estava enfrentando. Quantas vezes você olha para você e fala assim: ah, Senhor, o Senhor não sabe o Senhor não tem visto o que eu tenho passado. Ah, Senhor, como está difícil a minha vida. Irmãos, isso é autocomiseração, isso é ter pena de si mesmo. Deus não quer que eu tenha pena de mim, Deus quer que eu confie nele, deposite a minha confiança nele. Deus sabe do problema que você tem passado, Deus sabe do problema que eu tenho passado. Aliás, irmãos, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Continue clamando, mas confiando que Ele é o Deus de providência. Não vá falar com Deus como se Ele fosse um Deus derrotado, como se Ele fosse um Deus que não conhece o que você precisa. Irmãos, Deus tem poder para fazer agora, para mudar agora, para transformar agora. Deus é todo poderoso, Ele tem domínio sobre tudo. Ele traz à existência aquilo que não existe, para mudar a sua história, a sua vida. Se Ele não fez ainda, é porque o processo que você precisa passar, você vai passar. No final do processo, você vai levantar as suas mãos e glorificar o nome dEle, mas vai chegar no final do processo melhor do que você iniciou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é especialista em ser humano. Foi Ele que te criou, Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe quando você está fazendo birra, Ele sabe quando você está chorando realmente porque você precisa, Ele sabe até quando você está fazendo ceninha para mover o coração dEle, Ele sabe. Sabe por que Deus não fala conosco em todas as noites, em todos os cultos? Sabe por quê? Porque Ele não fala quando a gente quer ouvir, Ele fala quando a gente precisa ouvir, e Ele sabe quando o seu limite chegou, Ele sabe quando você não vai conseguir continuar, Ele sabe quando não vai ter mais condição humana para você continuar. Aí Ele levanta alguém, fala contigo diretamente, toma você pelas mãos, limpa as suas poeiras, arruma o seu cabelinho e fala: continua caminhando, porque a jornada é longa, come e bebe, que eu ainda tenho muito a realizar contigo. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Deus quer que nós vivamos com Ele um relacionamento pessoal. É por isso que Ele nos prova, porque senão nós vamos viver do relacionamento dos outros, das experiências dos outros, da vivência dos outros. Então adore a Deus pela prova que você está passando,
porque no final dela você vai receber a vitória que você precisa e a experiência de uma vivência com Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza, mas que tem o tempo certo para agir. Por que, irmãos, se contentar a viver da experiência dos outros, sendo que nós podemos viver das nossas? Será que temos buscado ao Senhor com toda a sede e devoção que lhes são devidas? Será, irmãos? Porque o Caio falou do tempo. Tempo de buscar a gente conhece, tempo de clamar a gente conhece, tempo de pedir a gente conhece, mas o tempo de agradecer a gente conhece? O tempo de se entregar a gente conhece? O tempo de adorar, Ana Cléia, a gente conhece? Como ela falou aqui agora. Irmãos, nós precisamos viver uma vida de adoração e gratidão, independente do momento que nós estamos passando. O que Davi fala nesse texto que eu li aqui, é nada mais nada menos que: Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Deus, eu sei que o Senhor tem tudo sob controle, eu sei que não existe dificuldade para o Senhor, por isso eu te agradeço, porque no seu tempo a minha vitória vai chegar. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está te falando nessa noite, que eu não fiz ainda porque não é o tempo, a hora que eu quiser fazer eu faço? Não perdi a sua situação de controle, continua sobre o meu domínio, continua sobre o meu cuidado. Você está entendendo o que Deus tem falado para você nessa noite? Irmãos, Deus tem cuidado da sua vida. Glorifique e exalte o nome dEle, adore a Ele, porque Ele sabe o que Ele faz. E quando eu falo que Ele é o meu Deus, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor tem toda a liberdade de fazer da minha vida aquilo que o Senhor quer. Precisamos, irmãos, estar em condição de receber aquilo que Deus tem para a gente. O avivamento é pessoal. Paulo, em Efésios 5:18, ele fala: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas deixem-se ser cheios pelo Espírito Santo. Na versão atualizada diz assim: deixem-se ser cheios. Por que deixar-se ser cheios? Porque tem gente, irmãos, que só pode ser cheio no momento que as coisas estão boas. Ele não permite Deus agir na vida dele em todos os momentos, porque quando a figueira está seca, ele não consegue se alegrar. Quando as coisas estão difíceis, ele não consegue se alegrar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o problema que eu estou passando. E eu nem quero saber. Quem tem que saber do seu problema é Deus. Se você já contou para Ele, continue crendo que Ele, como seu Deus, tem o tempo certo de resolver o seu problema. Mas agora, o tempo é de você, que serve a Deus, como eu sirvo, levantar a sua mão, render a Ele graças e adoração, porque Ele é o seu Deus. Será que nós temos essa compreensão de que Ele é o nosso Deus? E que a Ele nós devemos honra, glória e adoração, independente do que Ele faz? Irmãos, independente do que aconteça, por que é que nós estamos servindo a Jesus? Por que é que nós temos buscado a Jesus? O caminho para o relacionamento, irmãos, está aberto. Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Será, irmãos, que nós temos buscado ao Senhor de todo o coração? Ou temos colocado Deus na parede, como se Ele tivesse obrigação de realizar aquilo que nós queremos que Ele realize? Se Ele não realizar, eu faço uma birrinha e não venho para a igreja. Se Ele não realizar, eu faço uma birrinha e não faço mais parte do departamento fulano de tal. Se Ele não realizar, eu faço uma birrinha e espero que alguém venha me visitar, porque senão eu para a igreja não volto. Irmãos, Ele é o nosso Deus. Ele é o seu Deus. Você pode dizer nessa noite que Ele é o seu Deus? Você tem convicção de que Ele é o seu Deus?
Nós temos essa convicção, porque se nós temos essa convicção, irmãos, independente do que aconteça, Ele é o meu Deus. Eu não preciso de motivação para adorar o Senhor. Eu não preciso de motivação para glorificar o Senhor. O fato dele permitir que eu seja seu servo, para mim já é razão de adoração. Para mim já é razão de glorificar o nome dele. Irmãos, eu vinha falando com o Wellington ontem sobre isso. Que seria de mim sem Jesus? Eu não votaria em mim. Eu não apostaria em mim. Mas Jesus, irmãos, aleluia, que sabe todas as coisas, que não mediu esforços, irmãos, Ele nos ama com um amor que nós não conseguimos mensurar como homens. Jesus amou os seus discípulos até o último momento. Nós não vamos conseguir entender esse amor jamais. Pedro, quando está naquela praia, ele fugiu do encontro, irmãos, porque talvez ele achava que o que restava para ele era o mesmo que Judas, porque não teve diferença, os dois negaram, os dois traíram. Mas quando Pedro está naquela praia, que ele vê que Jesus está lá fora, ele fala: eu não quero esse encontro. Jesus vai jogar na minha cara tudo aquilo que eu fiz. Jesus vai, com razão, me chamar de traidor. É assim que é a nossa justiça, irmãos. A nossa justiça vem de acertos e erros. A nossa justiça é assim: se você errou, eu tenho que te punir. Se eu errei, eu tenho que ser punido. Aleluia. Mas Deus, irmãos, quando nós erramos e nos arrependemos, Ele sempre tem pão vivo, Ele sempre tem um peixinho assado, Ele vai ter sempre um alimento espiritual. Quando Pedro chega naquela praia, o encontro choca Pedro, porque ele fala: peraí, eu não merecia isso. Você não merecia isso. Nós não merecíamos isso. Mas Jesus, irmãos, tem sempre um alimento espiritual para mim e para você, aguardando o nosso retorno, o nosso reconhecimento, o nosso momento de fragilidade. É por isso, irmãos, que o processo que você passa é tão importante para o seu crescimento, para que você entenda, não que Ele vai te julgar, mas que Ele está sempre com a mão estendida para te colocar de pé todas as vezes que você buscar por ajuda do céu. Todas as vezes que você estiver fragilizado, quebrantado, saiba que o Jesus que encontrou com Pedro também te aguarda com um peixe assado, com um alimento que vai saciar a sua necessidade. Assim como Elias foi alimentado pelo corvo, assim como Elias, que era um grande homem de Deus, teve as necessidades dele, é natural que nós tenhamos, mas nós precisamos entender que ainda que tudo esteja contrário ao que nós entendemos como bom, o Senhor de maneira nenhuma saiu do nosso redor, o Senhor de maneira nenhuma nos deixou só, o Senhor de maneira nenhuma se afastou de mim e de você. O caminho, ele continua aberto. É necessário, irmãos, que nós façamos uma reflexão sobre os momentos da nossa vida, irmã Cida, sobre nossa experiência com Deus, sobre tudo que Ele tem realizado na minha vida e na sua vida. O Deus que nos chamou, Ele não vai nos perder. Não se afaste daquele que pode realizar na sua vida aquilo que você não pode. Não se esqueça que o Deus que
que é o seu Deus, que é o meu Deus, Ele tem sempre tudo sob controle. É preciso, irmãos, nós fazermos uma reflexão. É preciso que nós paremos para nos lembrar das coisas que Deus tem feito por nós. Se coloque de pé. Ana, vamos louvar o Senhor. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. E nós vamos fazer um exercício aqui. Mas não é exercício de coach não, tá?